Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã uma porção da palavra que está no livro de Salmos. Salmo de número 84, versículo de número 10. Salmo de número 84, versículo de número 10. E esse versículo, ontem, durante todo o dia, esse versículo ele martelou em minha mente. E quando foi à noite, o Senhor ele foi abrindo mais e mais um pouco do nosso entendimento. E eu quero compartilhar esta palavra com vocês nesta manhã, que diz assim, Salmo 84, versículo 10, que diz assim: porque melhor é um dia em teus átrios do que 1000 noutro lugar. Preferiria estar à porta da tua casa, à porta da casa do meu Senhor, do que habitar em tendas da impiedade. Amados e queridos irmãos, nós vemos aqui o salmista ele fazer uma declaração. Eu creio que o diácono Rebouças já leu esse versículo. Eu creio também que Dona Zenilda já leu. Aqui nós vemos o salmista ele fazer uma declaração bem clara, que estar nos atos, ou estar na casa do Senhor, ou estar na presença do Senhor, vale mais um dia diante da presença do Senhor, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E eu quero convidar a você nesta manhã a fazer uma reflexão comigo, não criticando a ninguém, mas fazendo uma reflexão. Nós vemos nos dias de hoje pessoas elas valorizando casa, valorizando status, valorizando conquistas, valorizando tantas coisas, mas não dando o devido valor de que é melhor estar na presença de Deus, é melhor estar com o Senhor do que estar em qualquer outro lugar. E volto a dizer, não é errado a gente desejar, diácono Rebouças, ter as coisas. Não é errado a gente querer ter uma vida boa. Mas desde quando tudo aquilo que a gente deseja, ela não tome, ela não roube o lugar que é de devido do Senhor. Sabe? E uma coisa que a gente vai estudando, a gente vai lembrando de coisas que a gente já estudou, que a gente já pregou. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Saul, ele não se preocupava com a presença, mas Saul ele se preocupava com o status. Saul
governa 40 anos sobre Israel. O primeiro ano de Saul foi beleza, aprovado pelo Senhor. Mas quando entra o segundo ano, Saul é rejeitado por Deus por causa da desobediência. Aí a gente entra com o pensamento: se Saul ele tivesse arrependido, Deus com certeza teria revogado a sentença que deu de ter rejeitado. Mas Saul ele vive 38 anos preocupado com o reino, preocupado com o status, mas longe da presença. E Davi, quando ele pega, e quando o profeta Jonathan vem a ele e conta uma parábola, e o próprio Davi ele libera uma sentença: esse homem é digno de morte, e o profeta diz: meu rei, esse homem é o Senhor. E nisso sai um dos salmos mais lindos, Salmo 51, que é a oração de arrependimento de Davi, aonde Davi ele não está preocupado com o seu reinado, ele não está preocupado se ele vai continuar sendo rico, se ele vai continuar tendo as riquezas, se ele vai continuar tendo o status. Ele não está preocupado que as pessoas vão falar dele, qual é os comentários que vai ter nas redes sociais. Mas Davi ele pede uma coisa: Senhor, que o Senhor não retire de mim o teu Santo Espírito. Trazendo para os dias de hoje, sabe o que é isso? É Davi dizendo: ei, Senhor, a tua presença vale mais do que tudo aquilo que eu tenho. E o Senhor ele me fez ficar reflexivo ontem à noite. Sabe por que a gente vê pessoas lutando por tantas coisas? Eu não estou dizendo lá fora não, estou dizendo pessoas dentro da igreja. Eu vejo alguns ministérios fazendo campanhas para que pessoas elas possam melhorar de vida, mas não estão preocupadas se essas pessoas estão próximas de Deus. Aí eu vou à luz da Bíblia. A Bíblia diz: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro? O que adianta eu estar 1000 anos em outros lugares, tendo a conta bancária recheada, tendo um carro do ano? Eu vou usar aqui, o diácono Rebouças tem uma moto, tendo a moto modelo do ano, zerada, tendo com o tanque cheio todos os dias. Aí eu me lembro da oração que o diácono Rebouças fez, indo para casa, no meio do caminho, dizendo: Senhor, tire tudo de mim, mas não tire, ó, a oração de Davi, mas não tire de mim a tua presença. Aí eu posso me arriscar, diácono Rebouças, depois você pode até me corrigir e dizer que Deus permite que aconteça que 2 meliantes venham, pare no meio do caminho e leve a sua condução, aquilo que você usava, que você usa para ir trabalhar. A moto não tem seguro, o seguro é Deus. Menos de 24 horas, a moto é encontrada, é levada para o pátio. E a gente sabe que no pátio do Detran os caras despenam mesmo, não está nem aí. Ele chega lá, encontra a moto intacta, o tanque de gasolina praticamente do mesmo jeito que ele deixou. Aí a gente entende. Igreja,
presença de Deus. Às vezes eu vejo pessoas reclamando da vida, reclamando porque o sol está quente, reclamando porque tem que ir trabalhar, reclamando porque o ônibus está cheio, reclamando porque disso, porque daquilo outro. Mas a melhor coisa Deus nos deu, que é o dono da vida. A gente acordou mais um dia, a gente acordou mais uma vez, a gente tem o dom da vida de poder agradecer a Deus por mais um dia. Aí as pessoas buscam prazeres, buscam conquista, lugares grandiosos. Mas a verdadeira alegria é saber, sabe o quê? A gente está numa igreja pequenininha, não é um templo luxuoso, não é um lugar com as cadeiras de couro, os bancos de couro. Como eu vi uma igreja que foi inaugurada que cada assento tem uma lâmpada específica para aquele assento. Outra igreja eu vi, porque tem famosos na igreja, tem área VIP, para os famosos não se misturarem, porque aí eu ainda ouvi o pastor dizer, não, porque se a gente receber Neymar, imagina qual é o alvoroço. Aí eu peguei na minha cabeça, oxi, o povo está ali pelo jogador, está ali por Deus. O time daquela igreja é Neymar. Aí eu não entendi. Outros passam e perguntam, a igreja tem revelação? Aí eu peguei minha Bíblia e diz, a maior revelação está aqui. 66 livros. Quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Então nós vemos o salmista ele priorizar a presença. E lendo, como eu falei, a gente vai lembrando outros textos. Chega um jovem rico diante da presença de Deus, diante da presença de Jesus e diz, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, conhece os mandamentos? Ele vai dizer, eu guardo desde a minha mocidade. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou e o amou. E eu tenho um pensamento, não está escrito na Bíblia, que Deus, Ele sonda os corações. Talvez a intenção de Jesus não era fazer com que aquele homem vendesse tudo, mas é para ver aonde é que estava o coração dele, porque a própria Bíblia vai dizer que aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Jesus ele fala, olha, vai vende tudo que você tem, vem e segue-me que terás um tesouro no céu. E a mesma Bíblia que eu tenho, você tem, vai dizer que aquele homem ele sai triste com Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem ele possuía muitas terras. Era rico. Ou seja, ele queria herdar a vida eterna, mas ele não queria abrir mão da sua vida terrena. Eu quero a presença de Deus, mas eu não abro mão da minha vida para ter a presença de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não busco aquilo para eu ser cheio do Espírito. O salmista ele nos ensina que estar na presença de Deus deve ser a nossa maior prioridade, a nossa maior alegria. E uma
Uma certa vez, hoje, graças a Deus, a pastora Rosana, ela entende quando eu falo isso. Que a primeira vez que eu falei, algumas pessoas me criticaram que eu falei assim, ó. Eu prefiro ver vocês sem nada, mas vou ver vocês cheios da presença de Deus. Aí soou meio ruim, porque como é isso? O pastor quer me ver na miséria, o pastor quer me ver sem nada. Ei, mas com a presença de Deus você tem tudo. Quando eu falei, na época, alguns anos atrás, eu estava dizendo, ei, eu quero ver você cheio da presença de Deus. Porque quando você orar, quando você apresentar a sua necessidade vai ser atendida, vai ser ouvida. Lógico que eu quero que todo mundo seja abençoado. Mas antes de ser abençoado, eu quero ver cheio da presença, cheio de Deus. Eu quero ver a igreja valorizando aquilo que é espiritual, aquilo que vem de Deus. Então o salmista ele nos ensina que Deus ele deve ser a nossa prioridade. Quando ele fala que porque é melhor um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Nós sabemos, hoje em dia, tem igreja que tem cultos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Uma igreja universal tem culto todos os dias. Tem igreja como a nossa que só tem culto 3 vezes na semana. Domingo, segunda e quinta. Tem outras igrejas que tem culto 2 vezes na semana. Mas antigamente, aqui, igual no Salmo, o culto era uma vez no ano. Então se o membro ele perdesse aquele dia de culto, ele entendia que ele só ia poder cultuar no templo no ano seguinte. E eu tenho amigos que moram em Moçambique que falam comigo todos os dias. E Roque, quando eles mandam um vídeo para mim, às vezes eu fico até constrangido de abrir o vídeo e ver. Por quê, pastor? Em ver a alegria dele no meio do culto. É uma igreja que o chão é de terra batida. Não tem uma laje, é uma lona. E nós sabemos que lá faz calor. A gente está numa terra que faz calor. Pense num lugar que, pelo que eu vejo as outras pessoas falar, que faz calor. E é lona. Aqui a gente tem 3 ventiladores. O diácono Rebouça trouxe mais um, abençoou a igreja. Vamos ter 4 ventiladores na igreja. Tá com calor, a gente liga os 4 ventiladores, tá tudo beleza. Os 4 ventiladores não estão funcionando, a gente se junta, apressa um ar-condicionado, bota um ar-condicionado, uma porta de vidro, melhora o ambiente. E lá eles não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Alguns andam quilômetros para chegar no culto. Às vezes o culto, em média aqui no Brasil, o culto demora 1h30, 2 horas. Lá o culto começa às 8 horas da manhã, dona Zelina. Das 6h30 da noite, quando acaba o culto, e eu ouvi o pastor dizer que um irmão chegou para ele e disse: hoje o culto nem demorou muito. A gente vê a alegria deles louvando e adorando a Deus. E muitos daqueles vão voltar para casa e não tem
presença de Deus. Priorizam a Deus. E eu ouvi uma vez um pastor dizendo que uma irmã chegou com 5 filhos, lá também em Moçambique. E quando essa irmã ela chega com os pés sangrando. Porque ela andou 10 quilômetros para chegar no lugar onde era a igreja. Ela andou 10 quilômetros para vir e ela andaria mais 10 quilômetros para voltar para casa. E o pastor estava preocupado porque os pés dela estavam sangrando, mas ela estava alegre porque ela chegou cedo para o culto. Aí a gente vê a nossa mediocridade, que a gente tem tudo. A gente está num país que a gente pode professar a nossa fé, por enquanto ainda, né? A gente pode gravar vídeos como está sendo gravado. A gente pode postar nas redes sociais. A gente pode fazer a nossa declaração de fé. Em outros lugares, como Coreia do Norte, que o evangelho é proibido, vai pregar o evangelho lá no povo muçulmano para ver se não é preso, se não é executado. E tem pessoas que morrem, mas não negam a Jesus. Priorizam a presença. Irmãos, eu acho que com esse versículo a gente consegue fazer uma ministração de não sei quantas horas. Eu sei que a gente dá para pregar a semana toda, e a semana toda a gente tira uma lição, a gente tira um ponto forte dessa mensagem. A gente tira um ponto forte. A gente vê alguém que foi tocado pelo Senhor, alguém que valoriza. Não o lugar onde eu estou, se a igreja é num lugar de comunidade, se a igreja ela comporta quantos membros. Como eu convidei uma pessoa para fazer a live comigo, a pessoa perguntou: quantas pessoas assistem a sua live? Aí, irmão, você está preocupado com quantas pessoas assistem a live ou quantas pessoas vão ser tocadas pela palavra que Deus vai lhe dar? Uma vez, quantos membros tem na sua igreja, meu irmão? Depender de mim. No púlpito de lá da igreja, eu não fiz os pés. Você está preocupado com quantos membros tem? Você não está preocupado com quantas vidas vão ser tocadas pelo seu ministério? Então você não está preocupado com a vida, você está preocupado com a plateia. Quantos vão estar ali para bater palmas e lhe aplaudir? É a nova geração. Meu irmão, eu aprendi, e vocês estão aprendendo junto comigo também, que se tiver um, a gente prega. Se não tiver ninguém, a gente prega. Se a igreja estiver cheia, a gente glorifica. Se a igreja estiver vazia, a gente glorifica do mesmo jeito. Esse povo novo dessa nova geração desconhece a palavra, que a palavra é bem clara. Onde tiver um ou dois reunido no meu nome, é suficiente para a presença de Deus. E eles querem o quê? Querem likes, querem visualização. Quantas vezes aqui tem eu, Dona Zenilda, Rosana e Breno, ou então tem eu, Diácono Rebouças e mais ninguém, e a gente sentir a presença e a gente sair daqui impactado, a gente sair daqui feliz,
geração internet. Olha, teve uma vez, não veio ninguém, eu estava aqui sozinho. Eu botei o celular, eu gravei como se tivesse todo mundo aqui. E depois eu fui assistir a pregação. E eu comentei com a pastora Rosana. Rosana, eu tenho 8 anos ministrando, 8 anos pregando. Ela assim, aonde você quer chegar? Eu digo, rapaz, aqui está a minha melhor pregação de todos os anos. Eu vou dizer, eu consigo contar quantas ministrações eu fiz, porque o YouTube ele me dá esse recurso. São mais de 2.000 mensagens já feitas. E eu disse, Rosana, você imagina o que é 2.000 mensagens, 2.000 pregações durante 8 anos, e você ter uma pregação e você dizer que é a melhor pregação de todas. Já preguei com igreja abarrotada de gente, já preguei em igreja que eu estava preocupado com o telhado cair, porque eu estava vendo, como é o nome daquele é o barrote, né? Da fumieira, o bicho todo empenado, eu dizendo, Jesus, vai cair, pai. E eu vendo a madeira rachada, eu digo, se não for a mão de Deus que está sustentando esse negócio, eu não tenho outra. E a igreja, aí no dia eu preguei uma palavra dura, que Deus mandou pregar, e a igreja glorificando. Nós, como você disse, hoje vivemos uma geração, que é uma geração que quer like, quer visibilidade, quer riquezas, quer um evangelho de facilidade, Conveniência. um evangelho de conveniência. Venha como está, continue como está e vai para o inferno do jeito que você está. Uma igreja que faz separação de quem tem dinheiro. Quem tem mais dinheiro fica no VIP. Quem não tem tanto senta no meio do povão. Igrejas com salas que viraram camarim. Igreja que vai outra palavra, né? Que separa e Camarim. Pregadores que para pregar tem que ter carro para ir buscar. Oferta de não sei quantos mil. Toalha. Igreja, a gente entende uma coisa que infelizmente muitos, e isso é Bíblia, está se cumprindo, que pessoas elas procurariam para si mestres, doutores, para pregar, como o diácono Rebouças utilizou a palavra aqui perfeita, para pregar as suas conveniências, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero ouvir. Como uma certa vez eu ouvi, eu quero entrar na igreja para eu me sentir bem. Eu digo, não, minha linda, você vai para entrar na igreja para ser confrontada. Porque se eu pregar e você se sentir bem, a mensagem ela não surtiu o efeito que deveria surtir. É lógico que vai ter dia que Deus vai me dar uma palavra para animar vocês, para aumentar a fé de vocês, para vocês saírem daqui mais crendo. Mas vai ter dia que Deus vai me dar uma palavra dura para dizer para a igreja entrar pela porta estreita, para dizer que a igreja precisa tomar vergonha, que a igreja precisa se orientar, precisa voltar ao primeiro amor.
Não, eu quero uma palavra que mexa com o meu coração, mas não mexa com o meu pecado. Uma palavra que diga que Deus vai me dar, que Deus vai fazer. Mas é uma palavra que eu quero, não é uma palavra que tenha que me dizer que eu tenho que renunciar, que eu tenho que abrir mão, que eu tenho que buscar a Deus, não. Porque hoje em dia está assim, eu busco a Deus quando eu posso, quando dá. Se hoje der, eu busco. Se hoje não der, eu não busco. Deus me entende. Te entender, Ele até te entende. Ele até me entende. O que Deus quer é que eu e você valorize a presença. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer, em tudo dai graças, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano. Então o apóstolo Paulo, ele diz, em tudo dai graças. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que ser grato a Deus em todas as circunstâncias, independente do momento financeiro, do momento da nossa vida, se estamos com dinheiro, se estamos sem dinheiro, se estamos felizes, se estamos tristes, se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Eu abri o olho, sou grato. O apóstolo Paulo, ele vai dizer também que ele aprendeu a ser grato tanto na bonança como na escassez. Ele aprendeu a ser grato em todas as coisas. E o que temos visto hoje é pessoas valorizando coisas e humanizando a busca por Deus. Igrejas incentivando a pessoas a buscarem status. Porque para eu mostrar que Deus é comigo, eu tenho que dar testemunho dizendo que Deus me deu 5 carros, que Deus mudou a minha vida financeira, que eu era uma pessoa quebrada e hoje eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa próspera, que hoje eu sou uma pessoa mudada, eu sou uma pessoa transformada. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é pessoas verem em mim e em você que a gente carrega um bem maior do que tudo isso, que é a presença. Eu sei que com você já aconteceu, eu não sei se com a senhora já aconteceu, mas comigo também já aconteceu, de a gente chegar em algum determinado lugar e eu encerro, de alguém dizer, você tem algo diferente. De você chegar e você não dizer nada, rapaz, eu não sei o que é que tem em você, mas é algo diferente. E você saber que não é de você, porque você se conhece e você sabe que dentro de você não tem nada de bom, não tem nada de ruim, não tem nada de bom, só tem ruim, coisa ruim. Em mim, eu sei que são algumas qualidades, mas tem coisas ainda ruins que precisam ser mudadas. E alguém chega e olha para você e diz, poxa, quando eu estou perto de você, quando eu chego perto de você, eu sinto uma paz, eu sinto algo diferente, eu sinto uma energia. O povo tem uma mania de dizer, eu sinto uma energia boa. Outros vão dizer, eu sinto uma áurea. E a gente por dentro, a gente sabe o que é a presença. É Deus.
Espírito Santo. E é essa presença valiosa, igreja, que a gente precisa continuar nutrindo. E eu digo a vocês, eu sou feliz quando eu vejo vocês aqui, sabe por quê? Às vezes, eu acho que é normal que todo pastor, o pastor ele quer ver a igreja prosperando, não só financeiramente, mas prosperando de gente. Mas às vezes, o que é que adianta eu ter uma igreja com 50, com 100, 200 membros e ser uma igreja inchada e doente, aonde eu vou ter problema todo dia vai ser uma picuinha, vai ser um problema, vai ser um disse-me-disse, vai ser uma fofoca da desgrama. E eu chego aqui e eu vejo pessoas que, independente, não idolatram o homem, mas buscam a presença de Deus. Pessoas que têm defeitos, reconhecem os seus defeitos, mas buscam em Deus a melhora. Como Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação. Que não busca o mundo como modelo, mas busca a Bíblia como modelo, Jesus como modelo de nossas vidas. Eu não sei se vocês prestaram atenção na oração quando eu fiz. Eu falei que a profecia sem o embasamento da palavra é levada. Mas quando a profecia ela vem sustentada pela palavra, que é a Bíblia, passa-se o tempo, passa-se os anos e o nosso coração continua firme, porque a gente sabe, porque aquele que prometeu, ele garante e ele cumpre. Todo processo ele passa pelo teste do tempo. E eu entendo que nós estamos passando pelo teste do tempo, pelo processo, pela maturação. E Deus não está fazendo com que a gente busque mais, com que a gente ore mais. Sabe por quê? Aí eu finalizo verdadeiramente. Porque quando a igreja batista Filhos do Altíssimo ela começar a ter diversos membros, eu sei que eu não vou dar conta sozinho. Então eu vou ter que seguir a mesma orientação que o sogro de Moisés, Jetro, deu a ele. Tiago, estipula líderes de 50, de 100, de 1000. Aí eu vou poder dizer, dona Zenilda, a senhora vai ficar com o grupo das senhoras. Diácono Rebouças, você vai ficar com o grupo dos homens. Breno, eu vou dizer, Breno, você fica com o grupo dos jovens, ou com a mídia da igreja. Pastora Rosana, você vai cuidar do grupão de mulheres. E o bispo vai fazer o quê? Vai continuar com a pregação da palavra, o ensinamento. Vai continuar ali, tendo a liberdade para poder ir em todos os setores, mas eu sei que cada setor tem alguém cuidando e zelando e que tenha maturidade para cuidar como se fosse eu mesmo cuidando. Mas para tudo isso acontecer, a gente tem que continuar nessa mesma pegada que nós estamos, valorizando a presença. Quando a gente vê que a gente está saindo da rota, eu gosto de vocês por causa disso. Quantas e quantas vezes o diácono Rebouças, ele percebeu que o bispo estava saindo um pouquinho da rota, e ele vinha, o bispo, olha, pega o retorno, volta, e eu parar, analisar e ver realmente precisa. E aí eu estava lendo de manhã
que é uma palavra que muitos não gostam de ouvir, ó, que está em Provérbios 27, que diz: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que o beijo do inimigo. Foi o versículo que Deus me deu de manhã. E muitas vezes a gente quer o beijo do inimigo. As pessoas elas querem o beijo do inimigo porque o beijo é satisfatório, enche o nosso ego. Mas a gente não quer aquele que nos diz a verdade, que nos diz: você está errado, volta. Lembra do lugar onde caiu, volta. Não tenha medo de reiniciar. Mas não continue a trajetória estando errado. É a pessoa dizer: ei, você está longe da presença, volta, busca a presença. Ei, o salmista está dizendo: a presença é mais valiosa. Você não está vendo que você está buscando o que é errado. E isso mudar a vida da pessoa. Igreja, essa foi a palavra que Deus me deu. E se eu esticar mais um pouquinho disso aqui, não vai ser do céu, vai ser de mim. Ainda que tenha conhecimento, ainda que tenha o estudo, ainda que possa trazer algum enriquecimento, mas vai ser do homem, não vai ser direção de Deus. E que essa palavra ela possa verdadeiramente continuar viva em nossos corações. É que durante toda a semana, aí nós estamos praticamente, falta 10 dias para acabar o ano. E que nessas 2 semanas que ainda falta, essa palavra ela possa reverberar sobre as nossas vidas. Amém? Aí onde você está mesmo, não precisa levantar não. Amado e querido Deus, meu Senhor e da glória, Pai, nós ouvimos a Tua voz nesta manhã e ouvimos a Tua palavra. Quando o salmista diz que estar na Tua presença, estar nos Teus atos, vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Pai, eu louvo ao Senhor por essa igreja que preza pela presença, preza por buscar o Senhor, preza por buscar o Teu Santo Espírito, Pai amado, que Deus. Pai, uma igreja, Pai amado, que Deus, que graças a Deus, espiritualmente nós estamos sãos, e não é por soberba que eu estou dizendo isso, Pai. Que nós buscamos primeiramente, como diz Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos buscado o reino de Deus e acreditando que as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, que o Senhor continue nos dando força para continuar buscando a Tua presença, valorizando a Tua presença, meu Senhor, até o dia da Tua vinda, Pai amado, que Deus, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. E se algum dia, em algum momento, o Senhor ver que a nossa rota está mudando, Pai, Senhor, nos usa um para com os outros, para que possamos voltar à rota, recalcular a rota e continuar na rota original, a qual o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Senhor, mas não deixe que nós venhamos buscar, que não deixe que nós venhamos buscar outras coisas, Pai, e que venha desvalorizar a Tua presença. Mas que a Tua presença ela continue sendo valiosa para nós. Que a Tua presença ela continue sendo, Pai, o nosso combustível diário, Pai, para continuar a prosseguir e não desistir e não desfalecer no meio do caminho, Pai. Pai, é isso que te pedimos e já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz:
Amém. Que a graça de Deus Pai e o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém. Uma semana de vitória para todos nós.